Olá, povo de Deus, povo amado, que a paz do Senhor esteja agora no seu coração e que você esteja preparado para que você possa receber uma porção do Senhor. Como eu sempre falo, é sempre bom você poder ter lido antes de ver esse vídeo, porque isso é apenas um complemento e você lendo o capítulo, né, você vai grifar o que Deus tem te falado e depois você faz a sua oração e Deus com certeza vai complementar com este vídeo, amém? Hoje nós vamos falar sobre 1 Samuel, capítulo 3, dando continuidade ao nosso devocional. O Senhor fala com Samuel. Eu vou ler alguns capítulos e depois eu vou conversar um pouco com vocês sobre o que Deus ministrou ao meu coração. Amém? Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. O versículo 3. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Quando, na verdade, aqui a gente vê que Samuel ouviu, não sabia, na verdade, de início que era o Senhor que estava chamando Samuel. E ele foi até Eli, né? E ele disse que não, ele tinha dito para ele que não tinha sido ele que tinha chamado. Ele voltou para a cama depois da segunda vez, da terceira que ele descobriu que era o Senhor que estava falando com ele, né? Porque Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque ele nunca tinha recebido uma mensagem direta do Senhor para ele, como aqui no capítulo 3, no versículo 1 ainda. Naqueles dias, como eu acabei de ler, as mensagens não eram muito raras, as visões não eram tão comuns também. E dá-se a entender aqui que, por a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, certamente era de madrugada, né? Com certeza era noite, porque a lâmpada estava ligada. No versículo 7, Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. No versículo 10. E Samuel respondeu: Fala, pois teu servo está ouvindo. Samuel era muito obediente, né? Ele, por ter sido obediente aos pais, com certeza, consequentemente, era obediente a Deus. E ele aqui mostra a sua obediência falando: Fala, pois teu servo está ouvindo. No versículo 19, à medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e todas as suas palavras se cumpriram. E todo Israel, desde Dan ao norte até Beceba ao sul, sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta, como porta-voz de Deus. Coloquei até aqui uma observação, como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, né, que era o templo, né, onde estava o templo que Samuel estava trabalhando como sacerdote, servia como sacerdote, e a transmitir mensagens a Samuel ali. Fiz algumas anotações, é muito bom você ler, né, o capítulo inteiro, como eu falei, e depois, por isso que eu só mostro alguns versículos, para não ficar tão longo o vídeo, tá, gente? Então, no capítulo 3, lá no versículo 3, como nós vimos agora, mostra o encontro de Samuel com o Senhor, que provavelmente ocorreu à noite, pois as 7 lâmpadas de azeite do candelabro do tabernáculo permaneciam acesas do final do dia até o amanhecer. Então, nós temos essa observação que, com certeza, deve ter sido de noite ou pela madrugada. O que eu aprendi com isso, com esse capítulo? Que devemos ser obedientes ao Senhor, pois a sua vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável.
vemos que por Samuel ter sido obediente aos seus pais, foi obediente ao Senhor. No versículo 19 e 20, vocês podem perceber que a fidelidade de Samuel em proferir a palavra do Senhor mostra que ele era apto para servir como voz de Deus a Israel. E Deus providenciou para que as palavras de Deus se cumprissem. Então, nós vemos que na vida de Samuel, nenhuma palavra caiu por terra quando ele falava, proferindo as palavras de Deus, transmitia as palavras de Deus. E isso é algo tremendo, porque o texto ele é bem taxativo. Ele não diz os sonhos que Samuel teve, ou as visões que Samuel teve. Não, ele disse que nenhuma palavra caiu por terra, as que Deus falava para Samuel transmitir para o seu povo. E isso mostra um relacionamento ímpar que ele tinha com o Senhor. É lindo ver isso, né? É lindo ver isso porque é algo que é uma busca, na verdade. Essa comunhão, esse relacionamento que temos com o Senhor, que devemos ter com o Senhor todos os dias, deve ser algo constante, para que possamos ter essa sensibilidade do Espírito, que o Espírito Santo ele vai nos orientando, vai nos conduzindo, o Senhor vai falando as nossas vidas, vai nos dando sabedoria, sensibilidade. E a gente sabe quando é Deus que está falando, né? Então, e Samuel tinha essa certeza, porque a fidelidade, ele era um homem de oração, ele era desde criança, ele era uma criança de adoração, de oração, como também ele foi um adolescente, um adulto, como um sacerdote, como juiz. Então, o que foi que eu aprendi com esse capítulo 3? Observem que eu não escrevi tanto, mas tem falado muito ao meu coração 1 Samuel. Então, eu aprendi que devemos obedecer a Deus, para que Deus faça o melhor por nós, que possamos colocar nossa fé em Deus, e Ele com certeza fará maravilhas em nossas vidas. Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos orar e agradecer por essa palavra. Foi breve, mas com certeza amanhã estaremos aqui com o capítulo 4 e que eu vou estar todas as noites, né? Quando der eu vou postar pela manhã, pelo parte do dia, quando não somente à noite, tá bom? Mas até 9 para 10 horas da noite, sempre todos os vídeos vão estar sendo postados, com a graça de Deus, tá? Tem dias que acontecem algumas coisas e sai da nossa rotina e tudo e acaba acontecendo, né? Acabei de chegar do culto, então eu vim gravar para vocês o capítulo 3. Espero vocês amanhã, com a graça de Deus. Leiam antes a palavra e depois venham complementar com este vídeo, amém? Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradeço por todas essas vidas, Senhor, que estão assistindo este vídeo nesse momento. Eu te agradeço por tudo, por esta palavra abençoada, pela tua fidelidade com teu servo Samuel e também para conosco, Senhor. Obrigada, Deus, porque tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus de proezas, tu és um Deus fiel, bom, conselheiro, e com certeza, como tu falasses com o profeta Samuel, nenhuma palavra caiu por terra, a tua palavra diz, isso é grandioso, isso é maravilhoso, Senhor, e sabemos que tu podes fazer isso em nossas vidas, basta buscarmos a ti em oração, na palavra, louvando, em todas as circunstâncias de nossas vidas. Pai, eu te agradeço por tudo, abençoa essa vida, essa família, que está sendo representada por esta pessoa que está vendo agora este vídeo, que o Senhor continue falando, ó Deus, a cada um de nós, nos dando sabedoria e sensibilidade à tua palavra. Obrigado, Deus, por tudo, por tu seres um Deus tão maravilhoso, amigo, conselheiro. Nós te amamos, Senhor. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, gente. Fiquem na paz. Tchau.